Falar aqui sobre o caso Master, retomando as informações. A ministra das Relações Institucionais, que está de saída do cargo, vai disputar o Senado pelo Paraná, a Gleisi Hoffmann, trouxe informações importantes sobre o Ricardo Lewandowski, ex-ministro da Justiça. Ela disse que Lewandowski avisou de consultorias privadas ao presidente Lula. Ela disse assim, ele sabia que o ministro tinha contratos privados e o ministro informou que ia cumprir a lei e se desvencilhar de todos os contratos. Gleisi chegou a dizer que havia a possibilidade de conhecimento, mas se corrigiu. Segundo a assessoria, durante toda a fala, a ministra não se referiu ao Master especificamente, mas a contratos privados que Lewandowski tocava. E aí, não vejo nenhum crime nisso, disse ela. Vamos lembrar que isso não afetou em nada a fiscalização e a apuração dos fatos. Volto a lembrar que o Vorcaro foi preso na gestão do presidente Lula, na gestão do ministro Lewandowski. O escritório de advocacia da família de Lewandowski foi contratado pelo Banco Master. Esse elo ocorreu do início de 2023 a agosto de 2025, período em que o ministro aposentado do STF esteve à frente do Ministério da Justiça. Segundo a Folha, o contrato tinha valor mensal de R$250 mil. Lewandowski disse que se desligou, mas a mulher dele e o filho continuaram até agosto do ano passado. Ao todo, o Master também contratou o escritório de familiares do ministro Alexandre de Moraes por R$3.600.000 por mês. Gleisi acusa a oposição de tentar imputar ligações entre o governo Lula e o Banco Master. Josias. Nós não estamos falando de crime, né? Nós estamos falando, ainda ontem comentávamos aqui, estamos falando de uma atividade que, embora permitida por lei, é imoral, né? Tanto que a ministra Gleisi Hoffmann é compelida pelas circunstâncias a dar explicações. Tudo que precisa de explicação não é algo que um servidor público deveria incluir na sua biografia. Então, é fato, Ricardo Lewandowski, ao sair, ao pendurar a toga no Supremo, foi prestar assessoria jurídica ao Banco Master. É uma opção, né? Não houve quarentena, há muita discussão sobre a utilidade ou a conveniência de impor a magistrados uma quarentena, seja para atuar na iniciativa privada quando deixam a magistratura, seja para trocar a toga, a caneta de juiz por pretensões políticas pela sorte das urnas, como fez o Sérgio Moro, aliás. Aqui no caso do Lewandowski, a lei não impedia, ele foi lá prestar sua assessoria ao Master. Muito bem, o Lula o convida para o Ministério da Justiça. Aí ele informa, estou me desligando do escritório e pedindo a suspensão do meu registro na OAB. Ocorre que o contrato com o Master deslizou suavemente das mãos do Lewandowski para as mãos da mulher dele e do filho. E continuou vigorando o contrato. A família Lewandowski faturou mais de 6 milhões de reais, 250 mil por mês do escritório do Master. E o Lewandowski, durante a sua permanência no Ministério da Justiça, ele conviveu com essa anormalidade. O ministro da Justiça, cuja família, ele superior hierárquico da Polícia Federal, e a família dele faturando lá do Master durante 1 ano e meio da permanência de quase 2 anos do Lewandowski no Ministério da Justiça, a sua família, os seus familiares, o antigo escritório do ministro, estava lá faturando com o contrato do Master. Isto não é razoável, porque está ali naquela tênue fronteira que separa a legalidade da imoralidade, né? E agora está o ministro a dar explicações, soltou nota, alegando que, olha, me afastei do escritório. Muito bem, se afastou. Até agora não se detectou crime que tenha sido praticado pelo ministro, mas a situação é absolutamente inconveniente. Imagine você, Diego, que o escritório de advocacia da família Lewandowski, a certa altura, resolveu romper o contrato com o Master. Fez isso ali às vésperas da decisão do Banco Central que inviabilizou aquela compra esquisita do Master pelo BRB.
Pode ser que tenha ali no painel de controle do Daniel Vorcaro acenderam algumas luzes. Puxa, estão rompendo o contrato. O que será que aconteceu para que isso, para que a família do ministro tomasse essa decisão? Logo no mês seguinte, o Banco Central liquidou o Master. Na sequência, o Vorcaro foi preso. Então, esse tipo de relacionamento que traz uma dose de promiscuidade que não orna com o interesse público, sujeita os seus protagonistas a ter que dar explicações. E, como disse no início, o que merece explicação deve ser evitado. Então, não se está falando que o ministro cometeu crime, mas que ele se meteu num relacionamento impróprio com o Banco Master, com o Daniel Vorcaro. Quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida, Diego. Você, Sakamoto. Olha, como a gente vem frisando aqui, né, batendo nessa tecla, né, há uma... para não entrar no mérito de que se... Porque eu concordo com o Josias com relação a essa diferença entre a legalidade e moralidade. Né? Nem tudo que é imoral é ilegal, mas... para não apenas para uma fumaça do bom direito, né, numa fumaça do respeito à coisa pública, né, falta transparência, no mínimo falta transparência. Então, ou seja, determinadas coisas como a relação estabelecida com a família do ministro, com um banco, né, que era um morto-vivo, né, ele demanda mais transparência exatamente para que a gente não descubra cadáveres fedendo aqui e ali. Né? Ninguém está falando aqui que Lewandowski moveu a montanha A, a montanha B para favorecer o Master, até porque a Polícia Federal, que estava sob sua responsabilidade, vem desenvolvendo um trabalho exemplar nesse processo. Mas o fato da Polícia Federal estar desenvolvendo um trabalho exemplar no processo de investigação do Banco Master não torna desnecessário a transparência por parte do Lewandowski. A gente até comentou a questão daquela audiência que foi realizada no Palácio do Planalto, em que, através do Guido Mantega, o Lula recebeu o Daniel Vorcaro há 2 anos. Né? Ou seja, isso aí, se um presidente da República ele quer, ele está recebendo alguém, isso aqui precisa estar registrado na agenda. Não pode passar como agenda secreta e depois a imprensa descobre e coloca. Por quê? Porque pega mal. Mas todos os relatos contam que o Lula, nessa reunião, disse: olha, meu amigo, procura o Banco Central, procura A, procura B, eu não tenho nada a ver com isso. Não importa. Transparência é importante, é uma coisa básica da gestão da coisa pública. Não basta o Lula dizer na reunião para o Vorcaro que não é com ele. Um presidente da República, como a gente falou, ele não pode receber banqueiro, não pode receber empresário, não pode receber líder sindical sem estar muito bem descrito o que foi tratado, como foi tratado, qual a razão daquilo e divulgado com antecedência, né? E se a agenda foi em cima da hora, divulgado a posteriori. A população tem direito de saber. Mas o presidente vai ter sempre que abrir a boca e falar. Bem, é claro que se ele tiver uma reunião sigilosa com o Donald Trump para preparar terreno para uma outra reunião, isso é uma questão de segurança nacional. Entende-se que ele não esteja divulgando na agenda agora e depois divulgue. Mas qual que é o interesse da segurança nacional envolvida com o Daniel Vorcaro? A mesma coisa vale para ministro de Estado. A gente está normalizando algumas coisas nesse fla-flu, porque nesse momento eu não vejo comentário de rede social, mas nesse momento eu não tenho dúvida nenhuma que deve estar um fla-flu nas redes, inclusive em torno das redes aqui do programa, xingando de um lado e xingando do outro. E essa questão diz respeito a todo mundo. Há uma lacuna grande de transparência na gestão da coisa pública. E eu não estou dizendo que isso é a prova de safadeza, eu estou falando só que isso é a prova de falta de cuidado com a coisa pública. É isso aí, pessoal. Oi, José, desculpe. Muito rapidamente. Numa frase, o Daniel Vorcaro pagava, por meio do Master, 3,6 milhões de reais por mês à mulher do Alexandre de Moraes, a doutora Viviane Barsi. O contrato, se não tivesse sido interrompido, garantiria à família Moraes 129 milhões de reais. A família do Lewandowski
recebeu mais de 6 milhões de reais, 250 mil por mês. E não há vestígio, até o momento, de um parecer, de uma peça jurídica que tenha sido produzida ou pela doutora Viviane e os filhos do Moraes, ou pelo escritório da família Lewandowski. Portanto, ou aparece o trabalho que eles fizeram para justificar tamanha remuneração, ou vai ficar a impressão, que é a impressão que vigora nesse momento, de que o Daniel Vorcaro comprava outra coisa quando se aproximou dos escritórios das famílias do Lewandowski e do Moraes. Buscava a compra, buscava adquirir prestígio, acesso a determinadas maçanetas, e não assessoria advocatícia, assessoria jurídica. Essa é a impressão que prevalece. E não apareceu até agora nenhuma peça, nenhum trabalho jurídico que tenha sido produzido pelos dois escritórios, tanto da família Moraes quanto da família Lewandowski.